Maria Clara Padovese, sou professora do Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem, atuo na área de doenças transmissíveis, especialmente na área de controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, e faço parte do grupo de retomada. Para iniciar essa atividade, vou passar para a professora Regina, que vai fazer as boas-vindas aí em nome da escola. Regina, por favor. Obrigada, Maria Clara. Boa tarde, Carlos. É um prazer tê-lo aqui conosco na Escola de Enfermagem. Estamos, assim, bastante ansiosos pela sua palestra, por essa conversa, por boas notícias, né? Mas, se não forem tão boas, sabemos que, pelo menos, elas são, assim, frescas, de última hora e verdadeiras, né? Então, acho que isso é o mais importante para nos atualizar e nos deixar a par de tudo que estamos aí fazendo e devemos ainda fazer. Então, queria só registrar aí muito boas-vindas, te agradecer antecipadamente pelo seu tempo, sabemos aí dos seus compromissos, então, um prazer tê-lo conosco aqui na Escola de Enfermagem. Obrigada. Obrigada, Regina. Eu passo, assim, rapidamente a palavra para a Vanessa, que está na coordenação atual do grupo de retomada, para as palavras. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carlos. Muito obrigada por estar aqui conosco. Vai ser um momento muito agradável. E espero também que um conforto para o nosso coração aí, com algumas notícias boas e coisas que a gente pode investir. Muito obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada, Maria Clara. E seja muito bem-vinda. Tá certo. Obrigada, Vanessa. Então, eu gostaria de agradecer também, em meu nome, em nome de todo o grupo aí que está aqui na escola, Carlos, sabemos que você é super ocupado, e olha, pessoal, preciso falar, prontamente, Carlos concordou, assim, de estar conosco, e eu acho que a Regina falou a dica principal, a gente tem a confiança de que o Carlos vai passar para a gente coisas baseadas na ciência mais recente, isso dá um conforto muito grande para a gente, Carlos, a confiança que a gente tem em você e o respeito que a gente tem pela sua figura profissional e de ser humano também, claro, né, dá um conforto muito grande. Então, é uma grande satisfação ter você aqui para encerrar aqui o nosso ano de encontros do GT com palavras aí de atualização. Então, fique à vontade, a palavra é sua, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Clara, Regina, Vanessa, todas as outras e outros que estão aqui nos assistindo. Eu fico muito feliz com a acolhida, porque, embora a Clara seja uma amiga de quase 30 anos já, a verdade é que ela é uma pessoa que não desperdiça elogios, então toda vez que ela diz alguma coisa positiva, eu levo muito em consideração, porque eu sei que ela não exagera, né? Não vamos só dar confetes. Eu fico muito feliz com a acolhida e muito feliz com a confiança depositada. Eu quero dizer para vocês, né, que eu vou já compartilhar a apresentação, e que essa apresentação, ela tem, evidentemente, fazer uma aula hoje em dia sobre Covid, com começo, meio e fim, é uma coisa extremamente cansativa, porque todos nós já estamos saturados de informação. Então, o que eu vou fazer é pensar algumas questões dentro de aspectos que me preocupam, me interessam, ou que fazem parte das minhas obsessões e idiosincrasias, mas e que a gente pode desenvolver depois numa discussão. Então, vou tentar até falar rápido, para que a gente tenha tempo para discutir, porque, infelizmente, eu vou ter um teto depois, porque eu vou entrar numa banca logo depois, mas a gente acho que vai ter tempo para discutir, sim. Então, eu vou perguntar para vocês se vocês estão vendo a minha tela, porque aí eu perco o contato visual com vocês. Sim, estamos vendo, sim. Ótimo, então agora eu pus tela completa. Se tiver algum problema, em algum momento não estiverem vendo, por favor me avisem, porque recentemente eu tive uma experiência que eu dei uma aula inteira e só no final falaram que a aula travou pela metade. Então, eu vim aqui falar
para vocês sobre alguns tópicos, então são tópicos mesmo pensados sobre dilemas, desafios e algumas perspectivas para o futuro relacionadas à pandemia de Covid-19. E também como a gente vai se comportar diante de possíveis situações de potencial pandêmico no futuro. Né? Eu, como sou professor da Faculdade de Medicina de Botucatu e estou na presidência da Sociedade Paulista de Infectologia. Eu tenho estado com muita sorte, próximo sempre de pessoas que estão na fronteira do conhecimento do Covid. Assim que quando não posso trazer alguma coisa para produzir eu mesmo, eu trago de pessoas muito atuantes que produziram o conhecimento ou que estão a par de tudo que é de mais novo. Então, em primeiro lugar, eu quero falar só de um potencial conflito de interesse. Eu sou coordenador de um estudo de efetividade da vacina da AstraZeneca, do qual falarei brevemente durante a aula, mas em minha defesa, eu vou dizer que a AstraZeneca não está entre os patrocinadores do estudo, certo? Os patrocinadores são o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, o CNPq e a Fundação Bill e Melinda Gates. Quero dizer também que, eu sei que é um documento aqui, mas que eu cedo todos os direitos de transmissão e reprodução dessa aula à Escola de Enfermagem da USP, para uso irrestrito, certo? E lembrar, né, que quando falamos de Covid, quando falamos do mundo pós-Covid, nós vamos catar os cacos, né, desse mundo e recomeçar a vida social, né, onde ela foi interrompida, onde ela foi quebrada mesmo, né, uma palavra forte, mas bem realista. E aí eu tenho que assim, responder algumas questões. Né? Por que um coronavírus? Na verdade, nós fomos alertados de que seria um coronavírus por duas ocorrências anteriores. Em 2003, nós tivemos uma emergência de uma doença que rapidamente se disseminou no mundo, mas também foi controlada em 6 meses, foi a SARS, que era causada por um coronavírus, acredita-se hoje, de origem de morcegos, passando por um animal chamado civeta, para o ser humano, se tornou, inclusive, um grande agente de transmissão intra-hospitalar no interior de serviços de saúde. Depois disso, com menor taxa de ataque, mas com enorme letalidade, um outro coronavírus, o coronavírus do Oriente Médio, que acredita-se que tenha também origem em morcego, e uma passagem em camelos também atingiu o ser humano e também se transformou em um foco também transmissível no interior de serviços de saúde. Então, não era de se espantar que um coronavírus estivesse na agenda para ser um dos agentes de uma pandemia no futuro, embora nós estivéssemos muito mais voltados e temendo e vigiando os vírus novos da influenza. Por que a Covid é tão transmissível? Né? Então, em primeiro lugar, né, comparado com todas as pandemias anteriores, nós nunca estivemos num mundo tão conectado. E essa imagem que eu mostro aqui à direita é uma tentativa de fazer um zoom na rede de aeroportos, né, para mostrar que assim, o mundo é conectado, mas alguns lugares são mais conectados que outros. Né, e rapidamente uma doença de transmissão respiratória pode se disseminar por todo o planeta. Também porque o SARS-CoV-2, né, o coronavírus causador da Covid-19, ele é intensamente transmissível. Inicialmente ele já tinha um R0, que é o potencial, a taxa de transmissão potencial entre 3 e 6. Na sua variante original, novas variantes têm mais alta ainda essa taxa de reprodutibilidade. E há uma transmissão principalmente aérea, principalmente por gotículas, mas ocasionalmente por aerossóis, e que ela é muito mais eficaz quando se está cantando, gritando, fazendo esforço físico, que tem muito significado prático quando falamos de medidas, por exemplo, de relaxamento, de distanciamento. Nós temos diversas variáveis que influem se um ambiente de maior potencial de disseminação ou menor, e temos uma possibilidade de transmissão por contato, embora uma possibilidade menor. Então, eu quero sempre lembrar que a Nature, o periódico Nature, né, um dos mais importantes da ciência, fez duas
2 editoriais nesse início do ano, lembrando que as pessoas estão indo muito para cima das superfícies quando o coronavírus ele é de transmissão, principalmente aérea. Porque até para fins comerciais, é muito interessante para alguém, por exemplo, que tem uma academia de ginástica, dizer que está todo mundo aqui fazendo exercício sem máscara, mas eu estou passando álcool direitinho nos equipamentos, né? Porém, é algo primariamente transmissível pelo ar. Então, isso deve ser levado em consideração sempre. Por que a Covid é potencialmente grave? Em primeiro lugar, né, na patogênese do coronavírus, nós temos uma parte que inclui uma agressão celular, e essa agressão ocorre primariamente nos alvéolos, no pulmão, então isso vai gerar uma inflamação que pode rapidamente progredir para uma síndrome de angústia respiratória aguda, ou seja, um grande pulmão branco, fechar o pulmão em pouco tempo, né? Esse é um potencial de gravidade que o SARS-CoV-2 tem, mas ele também causa algumas alterações extrapulmonares. E entre essas alterações extrapulmonares, por exemplo, está a indução de um estado de hipercoagulabilidade. E esse estado de hipercoagulabilidade gera uma série de potenciais efeitos graves, como tromboses e embolias profundas, incluindo infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. E isso é um agravante bastante sério da Covid-19. Outra questão, né? Os alvos extrapulmonares da Covid-19 incluem o sistema nervoso central. Então, nós sabemos hoje que não só durante a doença aguda pode haver uma encefalite, uma meningite, mas a longo prazo as pessoas se queixam desde dificuldades de concentração e perda de memória até quadros de danos neurológicos cognitivos, sensitivos e motores muito graves. Nós temos as consequências tardias do tromboembolismo, problemas cardíacos, insuficiência renal aguda, disfunção hepática, disfunção endócrina, entre outros fenômenos, como, por exemplo, a alopécia, que muitas pessoas estão referindo. Por outro lado, e o que mostra essa imagem à esquerda, isso aqui é uma série de estudos que têm sido desenvolvidos com medicina nuclear em pulmão de pessoas recuperadas de Covid, que mostra que mesmo pessoas que não tiveram Covid tão grave, têm uma perda residual da capacidade de troca gasosa, principalmente em momentos de esforço. Então, a Covid, quer dizer, nos próximos anos nós vamos viver cada vez mais estudando e referindo os impactos a longo prazo da Covid, o que, aliás, já aconteceu na pandemia de gripe espanhola, em 1918 e 1919, que os anos seguintes descreveram uma série de síndromes consequentes a essa infecção. E quem está sob risco, né? Então, esse é o mais recente, essa é a mais recente revisão sistemática que foi realizada sobre fatores de risco, que eu conheço, do BMC Infectious Disease, e ela mostra, né, que entre os grandes fatores de risco, aqui havia uma tabela enorme, eu tirei aqui os principais, nós temos a idade, o sexo masculino, ser tabagista, mas aí as doenças crônicas, qualquer comorbidade, como doença renal, doença cerebrovascular prévia, doença respiratória crônica, doença cardiovascular, então uma série de comorbidades que aumentam o risco nessas pessoas. Porém, algo é muito interessante. Eu podia mostrar vários estudos, mas eu vou escolher este estudo aqui feito no Brasil, porque acho que ele é fantástico, porque através de modelos de aprendizado de máquina e trabalhando em cima do sistema de vigilância do Brasil, principalmente o CIVEP-GRIP, eles buscaram saber o quanto cada fator individualmente contribui para o risco de morrer. E o mais espantoso desse achado é que fatores socioeconômicos como educação, o IDH médio do local onde mora, a distância para o hospital e a etnia têm mais impacto, aqui para a direita é mais impacto, que, por exemplo, comorbidades. Então, nós temos uma situação em que nós já sabemos, há inúmeros estudos que mostram que pretos morrem mais que brancos, que pobres morrem mais que ricos. Certo? Então, é uma doença com um impacto social imenso que precisa ser bem explicado. Mais uma vez, eu repito, nesse estudo conduzido no Brasil, é demonstrado que o impacto de educação, IDH, distância do hospital
mesmo que eles põem aqui em cima hospital strain, que na verdade quer dizer sobrecarga hospitalar, não a cepa. Tudo isso tem impacto maior sobre o risco de morrer que uma doença cardiovascular, uma imunossupressão. Então, tudo isso é bastante relevante. Quanto ao tratamento, é um desses aspectos sobre os quais qualquer coisa que eu disser hoje, quando essa aula estiver sendo repetida a semana que vem, pode estar obsoleta. Então, o que eu tentei trazer aqui foi um apanhado muito rápido das recomendações que o National Institute of Health dos Estados Unidos tem feito, que são muito baseadas na última evidência, e essa é a recomendação revista na última semana, em que o que eu acho que é muito importante é a gente pensar o seguinte: o que funciona para um paciente que está bem e ambulatorial? Então, o que eles dizem, eu vou ser bastante claro, que pacientes que estão ambulatorialmente, estão bem, sem insuficiência respiratória, esses pacientes, eles devem não ser tratados, ou seja, o painel recomenda contra qualquer tratamento. Porém, se for uma pessoa com muitos fatores de risco, uma pessoa muito imunossuprimida, um transplantado renal, que são grupos que têm se percebido que morrem muito, pode-se tentar um tratamento precoce com alguns anticorpos monoclonais, que até um trava-línguas para pronunciá-lo, Bamlanivimab, Etesevimab, Carizivimab, Indesevimab ou Sotrovimab. O painel recomenda contra o uso de dexametasona, corticoides precoces, e também contra, eles nem falam mais isso porque já foi até tirado da pauta, totalmente contra cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, zinco, ozônio retal, outras alternativas terapêuticas que têm sido amplamente divulgadas. E aí, quando o paciente interna, começa a se usar antivirais, quer dizer, quando o paciente interna e está de alta, que são esses azuis aqui mais abaixo, são pacientes que estão em casa, mas que estiveram internados, eles podem continuar o tratamento com antivirais, com dexametasona, que tenha sido iniciado durante a sua internação. Então, temos o tratamento do paciente internado. E aqui no tratamento do paciente internado, a gente sabe, certo, que o paciente que não precisa de oxigênio não tem recomendação nenhuma. Aquele que precisa de oxigênio, ele se beneficia do uso de dexametasona e pode se beneficiar do uso de remdesivir, que é um agente antiviral. Se o paciente está grave, ele pode se beneficiar, não é um benefício fantástico, do uso de imunomoduladores como baricitinib ou tocilizumab, mas a única coisa que corretamente está clara que ajuda, e ajuda muito na sobrevida, é o uso da dexametasona naqueles que requerem oxigênio. Então, novas medidas, ou aquela questão de uso de soro de convalescente, ou outras medidas, elas não entraram no guia de recomendações baseado em evidência do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que é um guia que tem sido mais rapidamente atualizado que eu conheço. E como prevenir a Covid-19? A gente tem essa imagem, que é uma das imagens mais inteligentes que eu já vi, que é a imagem do queijo suíço. Quer dizer, você tem várias camadas de proteção e nenhuma delas é perfeita, mas todas juntas, elas determinam uma proteção. Então, nós temos a distância física, o uso de máscara, a higiene das mãos, evitar aglomerações, e aí depois a vacinação, certo? E todas essas medidas em conjunto, sozinhas elas não têm 100%, mas em conjunto elas podem se aproximar de 100% de efetividade de proteção. Essa imagem, ela de fato diz muito sobre o que é a necessidade de você juntar mais que uma medida de prevenção. Uma parte da prevenção é que os países ajam em acordo, em concerto, como é previsto desde o Regulamento Sanitário Internacional de 2005, que se faça uma boa vigilância, como hoje a gente sabe onde é que está surgindo nova variante. Né? Temos que ser sensíveis, identificar aquilo que ainda é pequeno em quantidade, precisa ser representativa, precisamos saber o quanto uma variante, o quanto a doença
está atingindo a população, oportuna, precisamos descobrir os eventos, mesmo de potencial pandêmico, de potencial de retorno da pandemia, a tempo de fazer o controle, e flexível, adaptável a todas as situações. Então, por exemplo, era possível saber que nós teríamos uma pandemia pelo SARS-CoV-2 antes dos casos de Wuhan? Então, o que eles estão percebendo? Que se você buscar, por exemplo, diagnósticos de síndrome gripal antes da identificação, antes de dezembro, certo? Você já começa até a encontrar que antes de dezembro já havia um aumento de quadros gripais na China, né? Lá em Wuhan. Então, é possível que se houvesse uma busca em isolamento desses quadros gripais, se tivesse controlado uma doença de potencial pandêmico. É muito fácil falar no dia seguinte, né? Mas isso pode nos ajudar a preparação para futuras pandemias. Certo? Então, havia um pico precoce de quadros gripais em Wuhan, a partir de outubro de 2019, e um pico de buscas da internet imediatamente antes da China confirmar a pandemia, né, a ocorrência do que depois se tornou uma pandemia. Uma tentativa hoje é de se identificar e evitar essas infecções, ou logo que elas atinjam seres humanos, muito antes delas se acelerarem e ter um potencial pandêmico, ou até antes de haver o spillover, ou seja, o pulo, o salto de espécies de animais para os seres humanos. Se isso é possível, isso é uma meta que se tem que buscar com as vigilâncias cada vez mais sensíveis e oportunas. Outra questão é você saber como se dissemina. Então, eu trouxe aqui, tomei a liberdade de trazer alguns dos trabalhos que nós fizemos com geógrafos da saúde em cima da mobilidade. Então, isso logo quando começou a pandemia, nós tentamos traçar como a pandemia se disseminaria no Estado. Eu não pus aqui, mas tem uma outra imagem que mostra que ela se disseminou exatamente como nós prevíamos. E existe uma hierarquia de municípios. O que é que isso quer dizer? Que se você controla no município grande, você protege os municípios tributários, certo? Isso está um pouco mais demonstrado aqui, onde a gente vê aqui uma área cinza, que é a chamada metrópole ampliada, um triângulo formado por Santos, São José dos Campos e Campinas, ao redor de São Paulo, onde há movimento pendular, as pessoas vão e voltam, Maria Clara que o diga, né, vão e voltam todos os dias, e depois um salto por eixos estruturantes, que são as rodovias, para as capitais regionais. Então, isso, quando isso foi lançado, né, e a gente avaliou a rapidez da chegada da Covid nos locais, estratificando conforme a importância regional das cidades em São Paulo, aqui as mais vermelhas são as capitais regionais, e aí vão sendo menos conectadas à medida que vão para o azul. E o que nós vemos é que as cidades elas vão sendo acometidas mais tardiamente quanto menos conectadas são. Então, há uma possibilidade no futuro de se mitigar uma pandemia. A gente tentou fazer isso, mas encontrou muitas barreiras políticas. Mitigar a pandemia por uma ação rigorosa nos centros disseminadores. Isso pode ser feito globalmente. Outra questão, funciona o distanciamento social e a obrigatoriedade de máscaras? Então, que no artigo que a gente publicou esse ano na Revista de Saúde Pública, nós mostramos aqui com análise de séries temporais, que não só sobre a incidência, mas sobre também a taxa de transmissibilidade efetiva, nós temos o impacto tanto da obrigatoriedade do distanciamento social, em março de 2020, quanto da obrigatoriedade do uso de máscaras, e esses impactos são somatórios sobre a progressão da pandemia. Quer dizer, seria muito pior se não tivesse sido feito isso em 2020. E aí, quando a gente fala, e eu acho muito importante discutir isso, porque as medidas não farmacêuticas estão meio esquecidas, mas tem que se lembrar a experiência de Araraquara, que fez um único lockdown, realmente lockdown do Brasil, e o que aconteceu naquele período? Se nós pegarmos dados do Google Mobilidade, a presença de pessoas em varejo e lazer e no transporte público, que são ambientes de grande transmissão, caiu 81% e 76% durante esse período. E o que aconteceu? Essa é uma análise minha sobre os casos, você simplesmente inverteu a ocorrência de casos poucos dias após o lockdown ser instituído. Mas, claramente, num outro modelo de análise temporais, mas seguindo a mesma ideia, você interrompe o lockdown, você inicia o lockdown, inverte a incidência e se controla a doença. Mas por que isso não funcionou a longo prazo, né?
Isso não funcionou a longo prazo, porque Araraquara não é um município isolado. No momento que Araraquara abriu o lockdown, ela se reinfectou, a cidade se infectou como um todo, né, a partir de Ribeirão Preto, São Carlos, das cidades vizinhas, e aqui é um mapa dos lugares com que Araraquara mais se conecta, inclusive com o Triângulo Mineiro. Então, era impossível um município só conseguir manter, exceto se fosse uma ilha no Pacífico. Então, isto posto, a gente pode falar do que realmente tem funcionado no Brasil, que é a imunização. Eu acho muito importante discutirmos imunização por várias razões. Primeiro, né, porque a imunização é um fenômeno que tem que ser pensado coletivamente. Então, aquela coisa, quando ninguém é imunizado, um pouquinho de gente doente infecta quase todo mundo. Quando poucos são imunizados, só aqueles poucos se protegem. Mas quando muitos são imunizados, aí nós protegemos, inclusive, aqueles poucos que não se vacinaram, que é a imunidade populacional, que hoje o termo imunidade de rebanho no Brasil ganhou um termo pejorativo, porque foi tentado estimular a imunidade de rebanho pela infecção natural, que é criminoso, mas uma imunidade populacional estimulada por vacinas é muito desejável. O que acontece, evidentemente, então, que a pessoa doente, quando está cercada de pessoas vacinadas, ela não consegue fazer com que o seu vírus circule adequadamente numa população. E aqui vem o fato que nós vemos na Europa, quer dizer, esse é um levantamento feito pelo Instituto Ipsos, um dos 3 institutos mais famosos do mundo de pesquisa de opinião, sobre se as pessoas queriam se vacinar. Foi feito no começo de 2021. Você se vacinará logo que a vacina estiver disponível? E aí você vê, concordo totalmente e concordo, somados no Brasil, isso é mais alto do que qualquer outro país. Certo? Ou seja, o movimento antivacinal, e vamos dizer que o antivacinal mesmo é esse cara que está nesses 6% no Brasil, aquele cara que não se vacina de jeito nenhum, é pequeno. Enquanto que nos Estados Unidos, na Europa, eles não conseguem mais vacinar porque bateram no teto. E esse teto é determinado pelo movimento antivacinal. E por isso a Europa e os Estados Unidos se veem em maus lençóis hoje. Quando, em 2011, o periódico Lancet dedicou ao Brasil um suplemento, e houve esse artigo muito interessante, Sucessos e Falhas no Controle de Doenças Infecciosas no Brasil, o maior sucesso que se considerou foram as doenças imunopreveníveis. Nós sabemos as grandes campanhas que tornaram a vacina, ao longo de 40 anos, algo muito confiável para a população. Então, não é do governo A, B ou C, mas 40 anos de história do Programa Nacional de Imunização que fizeram com que o brasileiro acredite, em geral, em vacinas. As vacinas que nós temos hoje, como vocês sabem, claro que eu daria uma aula sobre vacinas, mas são vacinas de vetor viral, como temos a vacina da Oxford AstraZeneca, ou da Janssen, ou a vacina do Instituto Gamaleya, Sputnik V, vacinas de ácido nucleico de RNA, como a vacina da Pfizer e da Moderna, há vacinas de DNA também, que estão vindo para o mercado, vacina de vírus morto, como a vacina da Coronavac ou a da Sinopharm, e começam a entrar algumas vacinas com subunidades proteicas, principalmente com a espícula do vírus, o spike, isolado e incluído em uma solução para determinar a produção de anticorpos. Eu quero falar aqui rapidamente do nosso estudo aqui de efetividade da vacina. Botucatu é uma cidade de 150 mil habitantes, portanto, uma cidade não muito grande e dá para se fazer um estudo de vacinação. Nós precisamos estudar a efetividade da vacina AstraZeneca porque quando a vacina foi testada, ela foi testada em indivíduos jovens e que eram quase todos profissionais da saúde. Então, não eram representativos da população. Nós não sabíamos como funcionava em idosos, em pessoas com comorbidades, etc. Então, vacinar no mundo real é importante. Também, as variantes mudam. Então, por quanto tempo se mantém essa proteção e como ela se faz diante de novas variantes? O que nós fizemos foi vacinar 78 mil pessoas entre 18 e 60 anos e compará-las com as das cidades vizinhas, que não tinham sido vacinadas naquele momento, por 6 meses, em relação a adoecimento, internação e morte. E com 100% de sequenciamento viral. O que nós vimos, resumidamente, uma cobertura vacinal de 108%, deve ter havido invasão na primeira dose, 96% na segunda. O que nós vimos foi, usando aquela série temporal, uma inversão
da tendência de crescimento quando a vacina foi dada a primeira dose, e uma queda mais abrupta ainda na segunda dose. Aqui é número de casos, aqui internações, é quase a mesma imagem. E aí você diz, não, mas São Paulo teve uma diminuição nesse período, então eu fiz a divisão do número de casos de Botucatu pelo número de casos do estado de São Paulo, e mesmo assim você demonstra que a vacina teve impacto, ou seja, os casos em Botucatu caíram mais rapidamente que os casos no resto do estado de São Paulo. Aqui nós ainda temos muitas análises que estão em andamento, algumas que infelizmente eu não posso soltar, até porque estão em andamento e com acordos com a Universidade de Oxford, que é a nossa parceira nesse estudo, mas nós temos resultados preliminares muito interessantes de segurança, nenhum evento adverso grave. Em relação à vacinação, nós temos esse pré-print que saiu recentemente, que mostra que todas as vacinas do Brasil funcionaram, umas menos, outras mais, mas, por exemplo, em relação a mortes, nós tivemos a Coronavac prevenindo perto de 50% das mortes em idosos, mas 80% ou mais das mortes em pessoas mais jovens, e a vacina da AstraZeneca prevenindo 85% das mortes em idosos e até perto de 100% em faixas etárias mais jovens. Então, as vacinas, sim, têm funcionado na vida real no Brasil. As vacinas, elas foram feitas de uma maneira muito ágil, muito acelerada, juntando fase 1 com fase 2 de estudo, normalmente tudo isso dura anos, né? E houve uma aceleração da pesquisa clínica, de modo que hoje nós temos, por exemplo, 132 vacinas, isso eu peguei ontem, mas está atualizado diariamente, já pode estar atrasado, 132 vacinas em estudos clínicos e 194 em estudos pré-clínicos. Então, nós temos uma quantidade imensa de vacinas disponíveis e outras em estudo. Mas o que a gente ainda teme? A gente teme o fato que a Europa e os Estados Unidos estão sofrendo um rebote, está crescendo de novo o número de casos de Covid, porque eles abriram tudo, tiraram o uso de máscara, eles têm 30% a 40% da população que não quer se vacinar de jeito nenhum. Então, nós vemos a Europa com uma situação que não consegue obter a imunidade populacional que seria desejável. A outra má notícia vem de ontem, não é? Que é o surgimento de uma nova variante que deve ser chamada de Nu, porque é a próxima letra do alfabeto grego que tem, e que é uma variante que, aparentemente, ela surgiu na Botsuana, mas ela foi identificada na África do Sul. Nós já imaginávamos que a nova variante viria da África, que é o local menos vacinado do mundo, e essa variante parece mostrar uma velocidade de disseminação, vejam aqui ela em vermelho, ainda mais rápida que a da Delta, que já era mais rápida do que das anteriores. Então, a chance de nós termos um rebote vai depender também, porque essa nova variante tem 50 mutações da espícula, um número de mutações nunca visto. O que isso vai representar em relação à proteção das vacinas, nós ainda não sabemos. Mas é o tipo de mensagem precoce e oportuna que precisa ser dado por uma vigilância global adequada. Uma outra questão importante que nós vivemos foi uma crise científica, né? Nós tivemos uma crise na ciência que nós tivemos que fazer ciência em emergência, né? Nós não estávamos acostumados a fazer ciência correndo. E isso teve uma crise do próprio credibilidade do conhecimento, a pesquisa muito rápida, a divulgação mais rápida ainda por pré-prints, e muitas conclusões e inferências baseadas mais em valores e ideologias que na questão racional. E isso é bastante preocupante, né? Nós temos que pensar que a função do conhecimento é diminuir a incerteza, né? Nunca vamos chegar numa certeza completa, mas diminuir a incerteza, entendendo que tem uma incerteza irredutível, que é a estatística, uma incerteza que epistemologicamente é impossível de ser ultrapassada. No entanto, o que nós vimos muito, né, o que aconteceu bastante, foi esse fenômeno aqui que foi denominado pelo filósofo da ciência Robert Proctor de agnotologia, que é não a fraude, mas o uso de distrações para induzir a ignorância em ciência. Então, tem esses dois livros aqui, o livro original do Robert Proctor, e esse livro aqui, Ciência e a Produção de Ignorância, do MIT Press, que é muito interessante, ele foi lançado em janeiro de 2020, mas parece um manual de ciência para a pandemia, foi lançado um pouco antes da pandemia.
E aí a gente vê muita agnotologia, mas eu vou citar somente 2 exemplos. Aqui, um estudo contra as medidas de ficar em casa, dizendo que é uma falácia, ele foi publicado, mas tem tantos confundidores ignorados que os próprios editores faziam um alerta aqui, dizendo aqui embaixo. Eles alertam que as conclusões elas são passíveis de muitas críticas. E esse famoso estudo da hidroxicloroquina, do Didier Raoult, em que ele estudou 1.000 pessoas, deu hidroxicloroquina para 1.000 pessoas, pouquíssimas morreram, e ele declarou que é por isso a hidroxicloroquina com a azitromicina era uma boa hipótese, só que ele não usou o grupo controle. Então, nós não sabemos se essas pessoas teriam um bom prognóstico sem usar nenhuma dessas medicações. A fraude aqui, não, mas a distração, há um modo de fazer com que as pessoas se confundam. Mas não é uma agnotologia maior do que a página de Covid do Ministério. A página de Covid do Ministério, ela é feita de tal forma que ela atrai o teu olhar para essa imagem em um quadro verde imenso, onde estão escritos os casos recuperados, que é uma medida que, em termos de epidemiologia, não tem significado nenhum, mas que traz um otimismo, 21 milhões de pessoas recuperadas. Os casos confirmados são muito pequenos. E os óbitos, você tem que ser muito chato para querer olhar para os óbitos aqui, bem pequenininho o número. Quer dizer, é uma maneira que, obviamente, foi feita por um grupo de marketing, de modo a induzir otimismo. Aqui não tem nenhuma falsidade, mas ele puxa o teu olhar para a esquerda, no sentido de te fazer querer ser otimista. Uma outra questão importante, né, o quanto nós investimos pouco. Anteontem, o Esper Calaz, ele publicou esse artigo na Folha de São Paulo, né, esse texto, falando claramente que nós temos um déficit de inovação no Brasil que faz com que o nosso parque tecnológico para produzir vacinas e produzir tratamentos seja abaixo do desejável. Mas isso também dá uma discussão imensa. Outra questão é a crise ética. A autonomia, eu posso ir e vir, tirar máscara ou não, me vacinar ou não, é o primeiro princípio. Em quase todos os quadros de princípios da bioética que eu vejo, o primeiro que é citado é a autonomia. Isso é normal. A bioética nasceu após a Segunda Guerra Mundial, quando se discutia a necessidade de democracia e autonomia. Mas, como bem notaram esses autores, num livro de 2008, e muito baseado na SARS de 2003, quando se trata de uma pandemia, os princípios de não maleficência, beneficência e justiça estão acima do princípio de autonomia. E isso é o que tem sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal na questão dos que se recusam a vacinar, e isso é algo que faz ver o quanto nós precisamos de uma nova ética. E para finalizar, então, eu finalizo com uma frase do falecido ex-presidente da Organização Mundial de Saúde, que era presidente da OMS durante a SARS, e que ele dizia: a SARS e pandemias, elas sempre trarão avanços científicos, que vão aumentar nossa capacidade de prevenção e resposta, e nós temos que estar preparados para os próximos eventos. Então, por isso, todo esse aprendizado tem que ser, sim, utilizado por nós para possíveis novas doenças pandêmicas. Ou para se o medo, o temor que nós temos agora da nova variante Nu, de fato, se torne algo real. Então, agradeço a vocês, lembrando mais uma vez o papel que o Sistema Único de Saúde teve na resposta à Covid, o papel que ele tem na credibilidade das vacinas, que embora o PNI exista desde a década de 70, é só com o surgimento do SUS que ele começa a atingir os seus notáveis e históricos índices de cobertura, né, que fazem inveja a todo o mundo, e o quanto o SUS é responsável por salvar vidas brasileiras. Meu e-mail está aqui embaixo, eu fico à disposição de todos e agradeço pela atenção. Muito obrigada, Carlos. Excelente apresentação. Em pouco tempo fez uma cobertura bem ampla de todos os aspectos. Nós temos já algumas perguntas aqui para você, e aí eu queria já ir direto para essas perguntas, porque eu acho que uma delas, talvez até você tenha que retomar seus slides, porque a Margarete pergunta aqui para você explicar melhor essa questão que ela colocou aqui como teto vacinal, mas entendo que é aquela figurinha que você mostrou das proporções de pessoas vacinadas, né? Ou como que isso impacta no controle... Na verdade, aquela minha figura é de intenção de vacinar, mas eu posso discutir e responder o seguinte: quanto mais pessoas nós vacinamos, menos o vírus circula.
Quanto menos ele circula, menos novos casos e menos casos posteriores. Ou seja, você reverte um círculo vicioso, que é uma pessoa transmite para mais, transmite para mais. Então, quando você atinge uma quantidade suficiente de pessoas, e essa quantidade é determinada pela eficácia da vacina em si e pela tendência do vírus de se transmitir. Certo? Então, a partir disso, você calcula quanto se precisa para evitar que o vírus circule. Estima-se hoje, esse número está sempre sendo atualizado, que é por volta de 80%. Nós precisamos de 80% das pessoas vacinadas numa população para o vírus não circular, para a gente dizer que existe uma proteção coletiva. O que acontece na Europa e nos Estados Unidos? Na Europa e nos Estados Unidos há um movimento antivacinal forte. E há, no mínimo, 30% das pessoas que não se vacinarão de forma alguma, porque são contrárias. Então, esses 80% não são atingíveis. No Brasil, são. Mas nos Estados Unidos e na Europa não são, no momento, atingíveis. Então, os Estados Unidos e a Europa tornam-se lugares onde pode circular a Covid. Uma vez que ela circule, até o vacinado pode ser infectado por uma falha da proteção. Certo? Então, nós não temos uma eficácia do efeito populacional de imunidade, porque nós não conseguimos atingir um teto desejável de vacinação, uma quantidade de proporção de população vacinada que vai evitar a circulação do vírus. E por que não? Por conta da ideologia antivacinal, que está crescendo no Brasil, mas ainda é pequena, comparado com os países do hemisfério norte. Na Romênia, que não é o que você chamaria de um país desenvolvido, chega a 60% os anti-vaxxers. Uau. Então, é uma coisa extremamente preocupante, quer dizer, são pessoas que não vão se vacinar e não vão. E aí, quando a gente fala da questão do direito coletivo versus direito individual, ética coletiva versus ética individual, isso é mais urgente do que nunca se discutir isso. Muito bem. Eu acho que esse é um debate bem importante. Toda vez que tem uma epidemia, essa discussão entre o direito individual e o direito coletivo retorna, né? Teve na SARS, teve depois na influenza e agora volta novamente, né? Tem uma outra questão aqui, Carlos, eu acho que vale a pena discutir. Você comentou brevemente, mas é a pergunta sobre se essa variante descoberta recentemente na África, se ela tem elementos suficientes para preocupar o sistema de saúde brasileiro. Na minha opinião, sim. E eu vou dizer por quê. Ela tem mais mutações do que qualquer variante que tenha sido vista. Não sei se vocês viram, eu mostrei uma... Aqui talvez até valesse a pena eu mostrar um slide de novo, que mostra a árvore filogenética dessa variante. E a árvore filogenética dessa variante mostra que ela é um tipo de variante bem fora das outras, assim. Ela é um modelo de variante muito diferenciada, e é exatamente isso que nos preocupa hoje em dia, sabe? Eu vou tentar aqui compartilhar brevemente aqui a minha janela, e aí vocês vejam essa variante, essa vermelhinha aqui, tá vendo? Aqui está a Delta, em verde, que é a predominante. Aí as outras aqui, Gama, tal. Mas estão vendo essa vermelhinha aqui? Essa aqui é a variante que provavelmente se chamará Nu. O que é bem curioso, porque New se pronuncia nova, né, em inglês. É New Variant. É uma variante preocupante, e me preocupa mais ainda porque ela vem no momento em que, por exemplo, o estado de São Paulo está querendo abolir, então, já decretou abolir o uso de máscaras. Já aboliu o uso de máscaras em ambiente aberto? Neste momento, não significa abolir o uso de máscara em ambiente aberto. Eu fiz um trabalho aqui durante a pandemia que 50% das pessoas já não usam mesmo máscara ou não usam direito no ambiente aberto. Abolir em ambiente aberto significa que as pessoas vão começar a não usar em ambiente fechado também. Isso sempre tem uma margem que a norma protege. Certo? Se você disser, não, vou abolir ambiente aberto, mas aumentar a vigilância no ambiente fechado, não é isso que vai acontecer. E aí, Carlos, eu acho que isso pode engatilhar com a pergunta que nós recebemos no momento da inscrição. Assim, só para você saber, nós aqui na escola fazemos um sistema de monitoramento em que as pessoas fazem um autorreporte dos seus sintomas, né? A pergunta é, você acha que é uma atividade que vale a pena continuar ou já dá para diminuir um pouco? Como é que você vê
essa questão do monitoramento, principalmente nesses ambientes como escolas, ambientes de trabalho, esses monitoramentos? Bom, eu faço parte tanto do grupo de retorno da Unesp, como um todo, como da minha faculdade, né? E aqui na Unesp, além desse monitoramento, nós fazemos também, periodicamente, a coleta de um pool de saliva, certo? Ou seja, 15 pessoas, junta a saliva de 15 pessoas, faz o teste, se for positivo, faz isoladamente, quinzenalmente dos alunos dos cursos da área de saúde. E quando estão em áreas COVID, semanalmente. E nós temos uma vigilância, tanto a nossa medicina como a enfermagem, elas têm passado um pente fino, temos grupo de WhatsApp, qualquer pessoa que espirra já é avisado, já é afastado, o grupo que tem contato já é mantido isolado. Eu não vejo perspectiva disso parar tão cedo. Primeiro, porque eu acho que o que talvez a gente diminua no ano que vem, caso a Covid se regularize, que a gente talvez pare é a parte molecular, que é a parte muito custosa, muito onerosa e tal. Mas eu acho que a parte da triagem de sintomas veio para ficar. Mesmo porque a influenza é um problema também, é um problema no serviço de saúde. Então, na minha opinião, isso deve ficar para sempre. Eu não falo mais de pandemia, eu falo que assim, deve haver uma alta, em área de saúde, principalmente, tem que se manter um alto questionamento sobre os sintomas gripais permanente. E isso é a minha posição já posta em diversos colegiados aqui da universidade. Tá certo. Pessoal, se mais alguém quiser fazer perguntas aí no chat, pode colocar no chat ou também pode levantar a mão e a gente abre. A Margarete levantou. Pode perguntar, Margarete. Ah, certo. Boa tarde a todos. Obrigada, professor Carlos, pela excelente palestra. Essa variante NU, né, que vai ser essa nova variante, vai ser tão grave quanto as primeiras variantes? A segunda dose. Tem alguma voz aí, parece um... Veio. Alguém sobre alguma dose. Aqui na minha Mas casa... esse ela vai... Que você falou que essa variante nova é preocupante para o sistema de saúde, é uma variante que está aí, né, essa variante NU, mas ela vai ter tanta mortalidade quanto a SARS-CoV-2? Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte, nós não sabemos, porque as variantes elas podem ter duas características, elas podem ser mais transmissíveis ou mais agressivas, mais patogênicas. No caso, por exemplo, da primeira variante diferente do vírus original, que foi de relevância, que foi a variante inglesa, já se demonstrou que ela realmente causava doença mais grave, ela aumentava a mortalidade. No caso da Gama, que é a brasileira, também há uma demonstração de que ela tem mortalidade, mas não é tão maior, mas um pouco maior que as variantes originais. A Delta ainda não se provou que ela tem mortalidade maior, uma letalidade maior. O que se mostrou foi que ela se transmite mais. Então, o número de mortes depende do número de pessoas que adoecem e da tendência das que adoecem a morrer. Então, esses dois parâmetros, a transmissibilidade e a patogenicidade, vão determinar se ela vai causar mortes ou não. Então, não tem como a gente saber isso ainda totalmente sobre a variante NU. A única coisa que a gente sabe é que, aparentemente, o tempo entre ela ser descoberta e ela se disseminar na África do Sul foi muito mais rápido do que o tempo de qualquer variante ser descoberta e se disseminar naquele país. E outra, ela já está encontrada em vários lugares da Europa. Veja, antes disso, o que nós tínhamos de rápido era a Delta, que a Delta, em menos de um mês, se disseminou na Índia. Agora nós temos uma na África do Sul que, em cerca de 15 dias, se disseminou na África do Sul inteira. E provavelmente nem é da África do Sul, é de Botsuana. Então, assim, cada vez mais o que parece... Não dá para dizer que ela seja mais patogênica, mas mais transmissível, tudo indica que ela é. E como ela vai ser prevenida por vacina é a grande preocupação, porque como ela tem muitas mutações da espícula, e como os nossos anticorpos que protegem contra a Covid, eles são principalmente direcionados à espícula, então isso é uma razão para nós temermos, ou pelo menos para ficarmos com uma vigilância mais aguçada, né,
sobre a ocorrência de casos, para não irmos com muita sede ao pote, com festas de Réveillon, festa de Ano Novo, porque você sabe essa história de tirar a máscara, né? A história de tirar a máscara é um símbolo. Tirei a máscara, portanto, a pandemia acabou. E todo governador quer dizer que acabou, controlou a pandemia antes do outro. Então, cada governador quer dizer que a máscara vai ser abolida no seu estado antes do outro estado, porque isso significa que a pandemia acabou antes do seu estado. Então, no entanto, né, nós estamos fazendo isso num momento bastante complicado, num momento que a gente devia ter cautela. Não quero dizer que nós estejamos num momento ruim, estamos num momento ótimo. É possível, se essa cepa for bem protegida pela vacina, é possível que ela não vingue no Brasil, porque a África é o lugar onde nós menos temos vacina no mundo. A África do Sul tem um movimento antivacinal forte, certo? Então, nós temos que pensar em todas essas questões. Certo, professor. Deixa eu passar também. Obrigada, Margarete. Deixa eu passar também aqui para duas questões que tem. Acho que você já respondeu a do Rafael, né, com relação a casos confirmados da variante Nu no Brasil. Entendemos que ainda não temos, né? E tem duas questões aqui, tá? A primeira é da professora Célia, que pede a você para mostrar novamente, falar um pouco sobre a questão da lâmina do queijo suíço, acho que é bem oportuno, tá? E aí, eu acho que combina um tanto com essa pergunta aqui da Roseli, nossa colega Roseli Figueiredo, tá? Que agradece sua apresentação e está perguntando quais seriam as suas orientações, que você entende, sobre a manutenção ou não de medidas de restrição das pessoas na rua, nos restaurantes. Sim, eu entendo que a Roseli quer um pouco ouvir sua opinião. Você está no mudo, viu, Carlos? Você desligou seu microfone. Ainda não estamos te ouvindo. Vamos resolver agora. Me ouvem? Agora está ouvindo. E estão vendo também o queijo suíço ou não? Estamos vendo, sim, o queijo. Bom, a lâmina do queijo suíço ela é encontrável facilmente. É só você buscar no Google Swiss Cheese e Covid, que você encontra essa lâmina aqui. O que ela quer dizer? Cada fatia do queijo suíço tem furos, ou seja, todas as medidas são imperfeitas. Mas quando você vai pondo várias fatias, o furo de um não bate com o furo do outro, então você vai se protegendo, né? Então, essas fatias são ficar em casa, máscara, higiene das mãos, vacina, né? Agora, o que eu acho que nós podíamos fazer hoje em dia, Roseli, em termos de restrição? Eu penso que não há por que ter restrição de mobilidade das pessoas neste momento. Pode ser que semana que vem, com a situação da Lua, esteja falando diferente. Nem precisa ter restrição de número de pessoas num espaço, desde que use máscara. Minha opinião neste momento é essa. Mas, minha opinião pode ser revista a qualquer momento diante do que acontecer com a variante Nu. Porque aí é o seguinte, nós estamos tirando fatias do queijo suíço. Se a variante Nu se mostrar algo perigoso, nós vamos ter que botar as fatias de volta. Certo? Então, é só deixar claro aqui. Eu acho que nesse momento eu tenho dito, e para todas as pessoas que me perguntam, por exemplo, como é que vão ser aulas no ano que vem aqui na Unesp? Presenciais, com alta capacidade, com ampla capacidade, mas todo com obrigação de uso de máscara. O Carlos, mas só assim, puxando um pouco para esse assunto, na verdade, esse conceito do queijo suíço, a gente usa muito ele em segurança do paciente, segurança da aeronáutica, tudo que precisa de segurança, usa essas múltiplas camadas, né? Na verdade, eu acho que o que a gente precisa pensar é assim, aonde você puder colocar mais camadas de segurança, nesse momento, é pertinente, desde que elas possam ser gerenciadas aí para não obstaculizar todo um processo, é interessante. Por isso que eu acho também, mesmo assim, a questão do número de pessoas no ambiente, acaba que também tem a ver, porque você começa a aumentar o número de pessoas, você já diminui uma camada de segurança. Eu concordo com você. É que nós estamos agora no momento em que a gente vai tirando as camadas com cuidado, né? Então, assim, e algumas camadas, elas acabam tendo uma necessidade maior de ser retiradas, por razões operacionais e da vida prática. Mas, assim, a gente não tem nenhuma pressa de retomar a camada. O que a gente tinha era uma proposta de, a partir de fevereiro, março do ano que vem, em não havendo nenhuma surpresa em relação à Covid,
permitir aulas com ambientes abertos, espaços, janelas abertas, com plena capacidade e uso de máscara. Essa era uma decisão da Unesp, não quer dizer que essa decisão é a certa ou que tenha que ser feita em todos os lugares. No entanto, essa decisão ela pode ter que ser revista a partir dessa semana, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Eu mandei mensagem para todos os que ainda restam no comitê do Dória sobre a variante NU, né? E vários já me responderam aqui, a gente vai colocar na reunião, a gente vai colocar na reunião na terça-feira, se não era a situação de reverter, não era o caso de reverter. Mas também já me anteciparam que é bem difícil, porque o governador já está completamente convicto de que tem que tirar a máscara do Estado. Então, assim, infelizmente, as pressões são muito grandes, porque as pessoas atribuem as dificuldades da vida ao governante que impôs as medidas. A gente viu isso muito aqui no interior. Quando o governo do Estado de São Paulo dizia para as pessoas ficarem em casa e o presidente da República dizia para as pessoas saírem, quem perdeu popularidade foi o governo do Estado de São Paulo. Isso, inclusive, foi medido por pesquisas de opinião. Certo? Então, assim, aquele que estava querendo proteger foi o que perdeu popularidade. E quando se trata de popularidade, às vésperas de uma campanha presidencial e de campanha para governo, nós vamos certamente começar a estar cada vez mais distantes do crivo técnico e cada vez em cima do crivo da medida populista. E se você for pensar, a gente que trabalha com controle de infecção sabe muito bem que ter esse foco em medidas de prevenção não transforma a gente nas pessoas mais populares do mundo mesmo, né? Falar para as pessoas o tempo todo o que elas precisam fazer, que nem sempre é o agradável, transforma a gente em um indivíduo que não é lá aquele que está trazendo o bolinho para a festa, né? A Roseli está perguntando aqui o que você acha que máscara você considera suficiente para o uso da população em geral? Eu acho o seguinte, a máscara, ela depende, ela é uma dessas fatias do queijo suíço, vamos dizer que os furinhos dela tem que ser menor quanto maior for seu risco, né? Então, dentro do hospital, a gente tem normatizado a N95 sempre, mas na vida real, na vida prática, uma máscara, e isso eu tenho estudado bastante, isso assim, até exageradamente, uma máscara de 3 camadas, de um tecido como algodão ou tricoline e alguns outros tecidos, ela mostra que ela é capaz de ter uma barreira razoável, certo, contra partículas do tamanho do SARS-CoV-2. Então, não há obrigatoriedade de máscara cirúrgica em situações que não são de alto risco de máscara cirúrgica nem de N95. Mas há, é claro, as máscaras, elas vão, à medida que estão sendo lavadas, aumentando sua permeabilidade, então elas precisam ser trocadas frequentemente, elas aumentam a permeabilidade, perdem proteção quando estão úmidas, então tem algumas medidas que devem ser feitas, mas eu acho uma bobagem exigir demais quando as pessoas não estão fazendo o mínimo, certo? Então, eu acho uma bobagem você ficar falando em double masking, vocês desculpem isso, mas assim, eu estou dizendo minha opinião, não quer dizer que eu estou certo. Falar em double masking, né, 2 máscaras, falar nisso, falar aquilo, quando, na verdade, eu tenho um estudo que a gente fez aqui, que eu fiz a coisa mais simples do mundo, eu mandei os alunos andarem de carro na rua e verem quem eram as pessoas que não estavam usando máscara, ou que estava usando aquela máscara não cobrindo o nariz, ou aquela máscara naquela moda que o Pazuello lançava, de cobrir o nariz e não a boca, né? E aí nós vimos que os grandes preditores eram sexo masculino e idade aparente abaixo de 30 anos. Porque não podia, a gente tinha que pôr idade aparente, porque não podia ir lá e perguntar para a pessoa, né? Andando no carro e marcando com o xizinho. E nós vimos em todos os dias da semana, todos os horários da semana. Então, isso foi publicado como uma carta no Infection Control Hospital Epidemiology, né? Mas foi uma coisa muito boba, mas mostrou o seguinte, 51% das pessoas não estavam usando máscara apropriadamente, na rua. Certo? Na rua, é a principal rua de comércio do município de Botucatu. Certo? Então, e aí a gente ficar pensando em N95, numa situação como essa, vamos tentar educar as pessoas para o mínimo. E aí, aqui eu quero dizer o seguinte, valorosos os prefeitos, eu já disse isso hoje para um repórter do Estadão, valorosos os prefeitos que mantiveram o uso de máscara, mesmo com a liberação do governo de São Paulo. Falar de vão manter a obrigatoriedade do uso de máscara.
Nós temos eu sei que nós já estamos encerrando, mas só para comentar nessa discussão de máscara, hoje, uma das preocupações que está acoplando no mundo com relação ao uso de máscaras descartáveis é a geração de resíduos que ficou incontrolável, né? Enquanto que, na verdade, a Europa está caminhando para uma máscara de tecido um pouco mais qualificada e que permite uma proteção boa, sem ter que gerar tanto resíduo, né? Isso vai ficar para a próxima pandemia, né, Clara? Como dizia o diretor da OMS, né? O falecido diretor da OMS. É a tecnologia de uma pandemia que fica para proteger para a seguinte. E que vai ser necessária, né? Acho que a gente está aprendendo, a gente não tinha aprendido ainda, mas está aprendendo agora. Bom, Carlos, eu sei que você tem uma banca de tese agora para participar, eu estou olhando aqui no chat, várias pessoas agradecendo. Não tenho perguntas no meu e-mail, né? Eu até ponho no chat, carlos.fortaleza é muito simples, né? Meu e-mail, mas eu ponho aqui no chat, carlos.fortaleza.net.br, e eu fico à disposição, certo? E às vezes eu demoro, mas respondo. Tá certo. Na verdade, só para, assim, quero agradecer, assim, falar, né, debater com uma plateia como essa é algo muito agradável, porque as perguntas são um bate-bola que só favorece ao palestrante, né, facilita muito a nossa vida. Eu agradeço a atenção de vocês, eu repito para vocês, essa aula está disponível, pode ser reproduzida, pode ser colocada aí em qualquer suporte, em qualquer modo de divulgação, certo? E agradeço a atenção de vocês. Infelizmente, vou ter que sair a francesa mesmo. Tá certo. Obrigada. Eu agradeço também todos que estiveram presentes e ao pessoal do GT que ajudou a organizar o evento. Muito obrigada, viu?